Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Olá, eu sou Angélica. E eu sou o Marcos. Seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Dessa vez nós iremos falar de um dos episódios mais famosos de Twilight Zone, que é o Pesadelo a 20 mil pés, com o também famoso William Shatner. Mas a gente vai falar depois da vinheta de apoio, então fica aí, não adianta, escuta a nossa vinheta e, por favor, tente nos apoiar. Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é o computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra a taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, o Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. É isso, contamos com a sua colaboração, tá? Pois é, como eu comentei, esse aqui, né, Marcos, é o Pesadelo a 20 mil pés, o tão falado episódio, tão cheio de memes e tal, e de referências e brincadeiras, né, que sofreu algumas, não vou falar que sofreu, né, que recebeu algumas releituras, algumas interessantes, outras que o pessoal acha um tanto quanto discutíveis, né? Falaremos sobre isso. Mas eu acho que é importante, claro, mencionar dois nomes aqui, além de William Shatner, obviamente, que esses nomes são Richard Matheson, ele sim, novamente, falamos sobre ele anteriormente, e principalmente também, até porque ele já faleceu e é um diretor muito importante, o Richard Donner, né? Exatamente. A gente não vai se estender muito falando do Richard Matheson, porque felizmente já tivemos a oportunidade de falar bastante da carreira dele, né? E dos maravilhosos episódios que ele escreveu para Além da Imaginação. A gente terá alguns roteiros dele, né? Nessa temporada. Então, quem já escutou os episódios anteriores da gente já pôde escutar a gente falar bastante dele. Procure os episódios que foram escritos por ele, que nós já comentamos, que você vai ter excelentes informações. O Richard Donner, não tem como a gente não fazer um parênteses aí na carreira desse sujeito. Ele começa na TV nos anos 60 e ele dirige episódios de séries conhecidas aqui no Brasil. O Homem do Rifle, Rota 66, Paladino do Oeste, Agente 86 e, obviamente, Além da Imaginação. Ele vai dirigir 6 episódios dessa 5ª temporada.
Uhum. E o Richard Donner, eu acho que, claro, você ia mencionar isso, mas ele é um diretor muito famoso enquanto diretor de longas mesmo, né? De filmes, por exemplo, um dos filmes que eu mais gosto de terror, que é A Profecia, né? Que tem aquela música tenebrosa e tal, Superman, O Feitiço de Áquila, né, Marcos? Os Goonies, gente. Máquina Mortífera e por aí vai, né? Isso. Nos anos 70, ele dirige 2 mega sucessos que você já citou, que são A Profecia e Superman. E ele vira um cara até com moral e poderoso aí na indústria, né, de Hollywood. E é interessante, a Profecia é o primeiro, assim, depois daquele ciclo de filmes da Universal e tudo mais, é um dos primeiros momentos em que, depois do Exorcista também, que um estúdio, né, resolve investir num filme de terror, numa grande produção com grande distribuição. Dá muito certo, né? E aí o Richard Donner acaba também sendo escalado para dirigir outro fato diferente, raro, que é um grande estúdio fazer uma grande produção e um grande investimento para um filme de um super-herói, que é o Superman. Dá certo pra cacete também, todo mundo já sabe, com o Christopher Reeve. Aí nos anos 80 ele emplaca Goonies, que é um mega sucesso, Feitiço de Áquila e o Máquina Mortífera, que acaba virando uma franquia. Então o homem tem o dedo de Midas, né? Onde ele põe a mão, vira sucesso, o Richard Donner. Não, e ele tá acreditado em 6 episódios de The Twilight Zone, viu? O Richard Donner, que já faleceu em 2021, né? Eu tava dando uma lida lá no texto lá do The Twilight Zone Vortex, que eu gosto tanto, né? Você também. E ele tá, enquanto escreve texto, lamentando e recordando, né? Esse diretor. Eu lembro que quando ele faleceu, no dia que ele faleceu, o William Shatner postou uma imagem, sabe? Desse episódio no Twitter e falou, nossa, eu recordo muito pouco, foi tão caótica a gravação, né? Ele era uma pessoa maravilhosa, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre a questão da produção mais para frente, mas ele foi muito, muito recordado e foi lamentado bastante, assim, a passagem dele, né? E tal, que ele era bem idoso, mas ele era muito querido para a indústria, em filmes assim que as pessoas têm muito afeto, né? Goonies, né? E tal, as pessoas adoram, a nossa geração, né? A geração que cresceu assistindo essas coisas, né? Sim, ele era um cara que ele trabalhava com diferentes gêneros muito bem, um diretor muito habilidoso e, enfim, faz muita falta, eu acho, né? E eu acho que ele também, ele é um pouco daquele filme de ação e de aventura anterior a essa geração que a gente tem hoje, dos filmes com muitos efeitos visuais e digitais, né? Ele é um pouquinho anterior a essa explosão dos efeitos por VFX de computador, né? Então, ele usa uns efeitos práticos, cordinha, né, e tal, principalmente na questão do Gremlin, né, e tal, mas falaremos também. O William Shatner, enfim, é aquele tal de cara que foi o Capitão Kirk na série Star Trek, né? Enfim, já falamos bastante dele. A gente citou que ele é um cara que ele participou de vários teledramas, né, nos anos 60, aí talvez que ele conheceu o Rod Serling, por sinal, né? Porque ele fez Playhouse 90, por exemplo. E ele fez aquele famoso filme maldito e muito comentado de horror, Incubus, né, em 66, mesmo ano em que ele começa a fazer Star Trek, né, Jornada nas Estrelas. Ele teve aquela série de policial Carro Comando nos anos 80 também, que ele era o Sargento Hooker, né, quem tem a nossa idade deve lembrar, né, e mais recentemente na série Boston Legal, né, Justiça Sem Limites, ele é ao lado de James Spader aí, a partir de 2004 também, né. Enfim, carreira muito brilhante, tanto na TV quanto também no cinema, né? É verdade, né? Tá ainda conosco, né? O William Shatner, e realmente eu gosto muito desse ator, a atuação dele é muito boa, né? Interessante que a gente vai falar de algumas outras adaptações e eu considero todas as atuações boas, sabe? É legal, né? Um papel que eu acho que cada encarnação dele veio gente boa fazer, né? Pois é. Como ela estava comentando, né? E você também deve comentar, né?
claro, é baseado ali num conto do Richard Matheson, né, um conto que tinha sido lançado há pouco tempo, né, numa antologia, né, e tal, que saía de muito sucesso. Tem um grande texto aqui no The Twilight Zone Vortex, né, que fala sobre todo esse trajeto das antologias de terror, de suspense, né, que estavam muito em voga. E o Richard Matheson fez muito sucesso com essa história, né, Marco? Uhum, exatamente. Foi lançada em antologias, né? Aliás, ela foi reeditada várias vezes e por conta do sucesso dela, claro que tanto o Rod Serling quanto o produtor da série, né, Além da Imaginação, falaram, isso aí dá pano para manga. Porém, era uma história difícil de adaptar e foi complicado, né? O processo aí de filmagem e tudo mais. Você não tinha o William Tuttle, que foi o cara o maquiador famoso, né, que trabalhou em Além da Imaginação, ele não teve tempo para fazer a maquiagem do corpo, né, da criatura, tiveram que improvisar, ele acabou podendo mais longamente fazer só o rosto, né, ele fez o design dessa vez, né, o William Tuttle, famoso maquiador prostético, né, do The Twilight Zone, mas quem fez a aplicação foi um outro maquiador chamado Grant Kitts. Isso. Dessa vez, né? Ela é um pouco parecida com o que o Tuttle iria fazer. Aliás, ele já tinha feito nos Morlocks da Máquina do Tempo, né, do filme do George Pal, e lembra também alguma coisa que o Tuttle também se envolveu naquele As Sete Faces do Dr. Lau, né? Dr. Lau, sim, aquele Yeti, né? Acho que é um Yeti, né? Um monstro e tal que aparece. Se você vê as imagens, você vai logo recordar. Realmente ele lembra muito, acho que principalmente o Morlock. O Richard Matheson não gostou muito da maquiagem, né? Ele diz que parecia um ursinho fofo fazendo careta, mas funciona, né? É interessante que depois o pessoal foi deixando mais assustador, mas é interessante que funciona bastante esse efeito aqui. Sim, outra coisa interessante da criatura, a gente já vai poder falar mais longamente dela, é que ela é uma espécie de gremlin, né? Mas ao mesmo tempo, o ator, o Nick Cravat, que é o cara que vestiu, né, a fantasia de gremlin, ele faz uns movimentos que lembram muito um gorila ou um chimpanzé, até essa coisa que nós vamos falar dele ficar mexendo no motor, né? E eu achei interessante. A maneira como o ator acabou resolvendo, né, como seria a movimentação dessa criatura, né? É verdade, assim, realmente é bem, né, é interessante, né? Eu acho que é um dos melhores episódios, né? Eu já tenho que entregar isso da série. Não à toa um dos mais famosos. É um episódio de terror, né? E ele é um conto muito sombrio, né? O conto do Richard Matheson, que tem uma coisa de suicídio, de loucura, entendeu? Então ele pegar um pouco mais leve aqui, né? Nesse episódio, mas realmente ele está muito bom. Eu gostaria de destacar também a participação da Christine White, que ela faz a esposa do personagem do William Shatner. Ela é uma atriz que ela foi muito ativa na TV nos anos 50, 60. Ela participou dos dramas televisionados, o Kraft Television, o Broadway Television Theater. Ela participou de séries como Papai Sabe Tudo, Clímax, Alfred Hitchcock, Os Intocáveis, por exemplo, e em Além da Imaginação, ela participou de um episódio, se eu não me engano, da segunda temporada, que é o The Prime Mover. The Prime Mover, sim, muito legal, do cara que move as coisas com o pensamento, né, sim. A outra que tem um certo destaque, que é a atendente de voo, né? É vivida por uma atriz chamada Asa Maynor, e ela foi muito ativa na TV nos anos 50, entre os anos 50 e 70. Ela tem participações como coadjuvante em dezenas de séries, mas nos anos 70 ela encerrou a carreira. Sim. É verdade. O elenco tem um elenco de apoio ali, né? Os restantes dos passageiros, né? E tal. Mas realmente eu acho que o foco maior tá na aeromoça, no engenheiro de voo, né? Na esposa, claro, né? Na esposa ou noiva dele, ele fala que vão se casar, né? E tal, mas é bem legal. Se eu gosto do elenco, acho que tudo que envolve esse episódio é muito bem feito. Diz que a produção foi muito louca, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar da sinopse, que aí depois a gente já comenta sobre a produção,
nossas impressões, esse episódio a gente vai tentar pedir paciência para vocês, para a gente poder ter tempo de comentar também sobre as outras variações desse episódio, tá? As outras imaginações, porque tem gente muito boa envolvida, tem o George Miller, tem o John Lithgow e tal, então eu gostaria que a gente pudesse comentar, né? Para não passar batido. Mas dessa vez, Marcos, eu acho que a sinopse é sua, hein? Muito bem. Esse episódio, ele trata nós temos um personagem que é o Bob Wilson. Ele é um cara que ele ficou 6 meses num sanatório porque ele teve um colapso nervoso, teve um surto, justamente durante uma viagem de avião que ele estava fazendo para casa, do local do trabalho dele para casa. E aí, 6 meses depois dele já recuperado, recebendo alta do psiquiatra, a noiva ou esposa dele, a gente não sabe muito bem, a Júlia, vai buscá-lo onde ele estava internado para trazê-lo de volta para casa de avião, né? O psiquiatra falou que ele estava muito bem, que ele poderia voar sem problema nenhum, que ia correr tudo certo. E ele muito bonitinho ali, do lado da Júlia, tranquilo ali até certo ponto no avião, né? Porém, ele resolve sentar ao lado da janela. E, durante o voo, ele olha pela janela e ele vê uma estranha criatura andando sobre a asa do avião, né? E depois mexendo, né, no motor do avião. Ele tenta desesperadamente falar para sua esposa, pede para ela chamar o engenheiro de voo para alertar a tripulação do que está acontecendo, porém, como o histórico dele, né, psiquiátrico não é muito bom, é claro que altas confusões irão, né, acontecer a partir daí. Exatamente, né? Basicamente isso, né? A cena que ele vê pela primeira vez a criatura, porque olha só como é bom ter um bom diretor, né? Tudo, né? Que envolve iluminador e tal, porque é uma cena meio assim, você não enxerga claramente, né? Porque essa figura aí, que é o Gremlin, ele tá meio distante, tem os raios, tem chuva e tal, e você fica em dúvida, o que é aquilo? É uma pessoa? É um ser humanoide ali de pé na asa, né? Então, e depois que ele vai realmente se aproximar e ele vai olhar totalmente, né, chocado, né? E ele começa a duvidar dele mesmo, como a gente também começa a duvidar dele, né? E falar assim, cara, não acredito, esse cara, foi muito cedo que esse cara saiu do sanatório, né, pô? Ele tá ainda tendo, sei lá, alucinações, né? O pior é que as coisas acontecem, e a gente vai falar sobre... Só ele vê. A mulher dele toma um sonífero e começa a cochilar, e ele vai chamar a aeromoça para ver, olha, tem uma pessoa na asa, ela olha, não tem ninguém. E cada vez, tem um certo humor involuntário episódio, isso também é legal, né? Cada vez que a pessoa aparece, o ator que tá lá fora vestido de Gremlin, ele é içado por cabos, né? Como se ele pulasse para cima do avião, essa que é a impressão, né? Que ele pula para cima do avião, fala assim, não, só apareço para ele. E ele, claro, ele paga de mentiroso. Fala, não, mas eu acabei de ver uma figura, tem uma pessoa na asa do avião. E começa a arrancar, né? Tem um momento que ele começa... O Gremlin, uma das horas que ele olha, começa inclusive a arrancar, né? Como se estivesse querendo destruir um daqueles, né? Motores, né? Isso. E tal, do avião. E o coitado do Bob Wilson, o nosso vivido pelo William Shatner, ele começa a ficar desesperado porque ele quer de qualquer maneira que as pessoas acreditem nele, só que quando alguém, como você mesmo falou, quando alguém vai olhar pela janela para tentar confirmar, ver a mesma coisa que ele, que é a criatura lá, o Gremlin, mexendo ali na fuselagem do avião para poder sabotar o motor, o desgramado do bicho... E é engraçado, quando ele tá em cima da asa, ele se movimenta, parece um gorila.
parece um bicho até meio pesado, mas quando alguém olha, ele meio que flutua para cima do avião, né? Para fora do campo de visão de quem olha para a janela. É muito engraçado isso e faz com que essa criatura seja algo muito estranho, né? Você tem um bicho que numa hora ele parece pesado, na outra hora ele parece que ele quase que está flutuando. É um ser sobrenatural, né? E tudo. Só que você olha só uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Lembra um tempo atrás essa discussão que teve do pós-terror? Porque, sim, nossa, é uma discussão fusão idiota, né? Por sinal, sim. É uma fusão muito perfeita entre entre elementos sobrenaturais e elementos psicológicos, de horror psicológico, e você não sabe onde é a imaginação ou a loucura do personagem e onde tem o elemento sobrenatural. Você veja como isso já há muito tempo que isso tá não, por aí, a gente na época, né, para quem lembra, isso foi alguns anos atrás, um cara lá, um americano, escreveu, porque começaram a ser esses filmes, que são filmes tipo A Bruxa e tal. Ele começou a falar assim, esse é o pós-horror, o pós-terror, como se não, porque pós dá a entender que é alguma coisa que não é nova, entendeu? Como se essa temática do psicológico e tal, o cinema já não tivesse abraçado isso daí desde do começo do cinema mudo, né? Então o cara viajou na maionese. Eu lembro que na época a gente até gravou um podcast que eu chamei o Felipe e o Alexandre lá do Cine Alerta. Procurem aí. Mas é uma boa leitura que realmente você fez, né? Sobre essa questão psicológica, porque ela é muito clara nesse episódio. Tem um momento, tem um jump scare que é muito maravilhoso. É a única coisa que pode se dizer, porque ele fala para a esposa que fica, né, coitada, a cara que ela faz, né, que é uma cara de pôster, né, pelo menos ela tá tentando fazer aquela cara de pôster. Ele falando, tem uma pessoa lá fora, só que essa pessoa só aparece para mim, ninguém consegue ver, esse que é o problema. E ela olha, pensando, cara, tu até escuta o pensamento dela, putz, meu, o que eu fiz? Peguei o cara, ele não tava bem, ainda vim com o cara de avião, devia ter vindo de trem, de ônibus, sei lá. Aí ela com aquela cara, e ela começa a concordar com ele pacientemente, ele fica até bravo com ela, você tá sendo condescendente comigo, né? Ele percebe isso. Aí ela fala, toma aqui um remedinho, né? Um sonífero também, e deita aí, descansa, entendeu? Se cobre e tal. Só que aí ela vai, deita, começa a dormir automaticamente, ele vai, tira da boca o comprimido, né? Não engoliu, safado. E ele vai ali, a cortina tá fechada, ele fechou a cortina do avião, aí você sabe que tá vindo ali, né? Olha o bicho vindo, moleque. Aí ele tá abrindo assim, o Gremlin tá com a cara grudada no vidro, né? Em uma cena maravilhosa. Olha, e você fala, nossa, que perfeição. Não, esse episódio ele é muito bem dirigido, sabe? Mas muito bem dirigido mesmo. O Richard Donner, ele entendeu direitinho que precisava criar uma tensão da gente e uma dúvida da gente em relação à sanidade mental do personagem do William Shatner, e isso tá desde o início. Ele usa, como você falou, ele usa alguns jump scares ali muito bem colocados no início do episódio para já também calibrar um pouco a tensão da gente, né? E o tempo todo a gente fica na dúvida se ele tá realmente vendo aquilo, não é? Ou se aquilo é meramente ele tá tendo outro surto, né? Não, a gente vai ter a resposta no final, né? Detalhe, né? Sim, a gente vai ter a resposta disso, mas, cara, é muito bem feito, né? Sim, o Richard Donner, ele cada vez mais ele vai centrando a câmera no William Shatner e nessa coisa do nervoso e do desespero crescente dele, que é muito bem feito pelo ator, né? O William Shatner é um ator com formação dramática muito sólida, pouca gente sabe, né? Mas ele era um cara de companhia, de teatro clássico, shakespeariano, né? Inclusive. Sim. Ele tenha usado muito overacting ao longo da carreira, né? E até virou, né, o famoso grito dele do Khan, né? E outros exageros dele que ele fez em Jornada nas Estrelas, por exemplo. Mas ele era um ator com formação dramática muito sólida e a gente pode ver isso. Claro. Ele dá o tom certinho para esse episódio. Assim, a cinematografia do Robert Pitak, ela é
muito precisa, é uma edição esse episódio, a gente normalmente não cita o editor, mas é editado por um cara chamado Thomas Scott. É muito cirúrgica, é muito precisa, mas porque você tinha o diretor ali do lado, né? Claro, né? Falando, ó, o tempo certo é aqui. Então a gente fica impressionado do quanto as cenas elas têm o tempo muito preciso, muito certo, e a tensão vai sendo construída de maneira muito segura. Então é um show de bola que o Richard Donner faz nesse episódio. Sim. Não é à toa que depois ele ganhou tantos convites para dirigir coisas importantes. É claro, sim. Não, e sobre a produção, né? Porque quem nos acompanha, a gente já falou isso algumas vezes, os episódios, muitos deles eram gravados nos estúdios da MGM, né? Uhum. Então você tem ali, somente esse estúdio especificamente, essa máquina de chuva, de raios e tal, ela era muito requisitada. E o Richard Donner, ele falava, né, que eles tinham um prazo de 2 dias somente. Uhum. Eles tiveram 4 dias, parece algo assim, 2 para treinar e 2 para executar, né? E ainda ficavam apertando eles para poder entregar, porque a preferência do estúdio, óbvio, eram os longas, né? Sim. As séries não eram entendidas como uma coisa primordial, né? Então foi um trabalho sob muita pressão, né? E dizem que mesmo assim eles ainda conseguiram brincar e tal. E como virou um episódio muito, muito icônico, né? Até mais pra frente o Rod Serling contava, né? Porque ele chegava também a dar umas palestras e tudo, que ele sempre quis poder brincar com o Richard Matheson, né? E ir com ele no avião, embarcar no avião, arrumar uma cadeirinha que fosse ao lado de uma auxiliar ali de abertura de janela e colocar um pôster assim com o Gremlin, né? O Rod Serling fala que nunca conseguiu fazer isso com o Richard Matheson, né? Mas ele sempre quis. O Richard Matheson, ele tinha um certo medo de avião, né? E ele conta que ele certa vez num voo, olhando para a asa do avião, ele estava sentado numa posição parecida que a do personagem desse conto, né? E desse episódio. Ele ficou imaginando, e se uma criatura começasse a mexer na asa, como é que ia ser? E aí ele desenvolveu essa ideia, né? Brilhantemente, né? Então, assim, os melhores como Stephen King lá com o conto dele, por exemplo, Cemitério, né? O medo da perda dos filhos, da esposa e da família, né? Essas coisas, os medos, né? Dos escritores, eles passam para as histórias, né? Exatamente. Medos, né? Aí é tão legal, o episódio ele tem uma antecipação muito forte, né? Que você tá vendo ali uma pessoa desesperada, né? Porque ele não pode contar com ninguém. Ele chama a aeromoça fala, olha, não tem nada, meu senhor. Aí da segunda vez que ele chama a aeromoça, ele fala, e essa tempestade, hein? Ele tem vergonha, você repara que ele tem vergonha de falar que ele viu de novo o Gremlin lá. Essa tempestade, hein? E tem uma hora que, claro, como eu disse, ele revela para a esposa e tal, e que ela fica chocadíssima, né, a cara que ela faz, né, e ele consegue convencê-la depois a chamar o engenheiro de bordo, né, que aí ela vai lá, né, e tudo, uma cena legal também, aí vem o cara totalmente impaciente, já começa a falar, ó, o senhor pare imediatamente de fazer isso, né? Porque quem sabe já deve ter visto alguns relatos no voo, quando a pessoa começa a causar, né? Eles tentam logo, porque pode todo mundo entrar em pânico e tal, tem esse negócio, né? Você não pode alarmar os outros passageiros. Então, normalmente eles seguram a pessoa, conversa, dão alguma medicação, como no caso aqui ele acaba recebendo depois, né? E o engenheiro, ele começa a concordar com ele. E pra você ver, né? A gente tá falando aqui como esse ator, ele tá atuando tão bem, né? O Shatner. Porque ele repara que o cara começa a concordar. Fala assim, não, eu tô vendo ali também, o engenheiro fala. Só que a gente não pode contar para as pessoas. Aí ele faz aquele ar assim, ele para. Primeiro ele fica feliz e depois ele faz aquele ar de entendimento. Ele fala, putz, né? Você tá sendo condescendente comigo, né? Mentindo para mim, para poder me sossegar, né? De burro ele não tem absolutamente nada. Ele fica totalmente insultado, né? Com tudo isso. E, claro, novamente vão tentar medicá-lo, né? E, cara, ele não quer medicação, ele quer tentar resolver essa questão porque ele acha que realmente pode tentar salvar a vida das pessoas. Ele tá vendo aquele Gremlin tentar arrancar o motor e danificar a asa do avião e tal.
E olha só, você descobre, né, Marcos, que tem um cara armado lá com o pior, com a arma, né, facilmente num coldre ali, que é só retirar, né? Não, é interessante que a hora que a primeira cena do episódio está o William Shatner entrando com a esposa, sendo recepcionado pela atendente de voo, e logo em seguida entra esse policial e ele apresenta a identidade de policial para poder entrar armado, né? E é interessante como esse personagem vai ter importância, porque o personagem do William Shatner logo tem a ideia de tentar pegar a arma dele para atirar no Gremlin, né? Nossa, ele retira muito facilmente, é muito preocupante o que acontece, né? Porque no conto, na verdade, o personagem ele tem uma arma na maleta dele, né? Que ele fica o tempo todo fantasiando. É um conto bem assim, é triste nesse sentido, né? É um cara muito problemático, ele fala que tá o tempo todo com arma para poder se defender, mas ele tem outras ideias, né? E aqui você vê o personagem do William Shatner, ele retira, ele desafivela ali a arma, retira do coldre, consegue ir para lá. E qual que é a ideia dele? A ideia dele é abrir aquela janela, porque você até pensa, nossa, esse cara é louco, porque vai sofrer uma descompressão e é um perigo para todo mundo. E ele vai realmente tentar abrir porque ele quer atirar no Gremlin, né? Ele fala para a esposa dele, fala assim, querida, vai lá buscar um copo de água para mim, por favor, eu tô com a garganta muito seca. E quando ela sai, né, possivelmente ele tá com medo dela, sei lá, ser sugada pelo... Aí ele abre tudo, e aí ele automaticamente já fivela o cinto, né, ele automaticamente já fica arrancado para fora, assim, faz aquele barulhão todo, e ele consegue, né, pegar a arma e dar vários tiros no Gremlin, né, e você vê que ele conseguiu atingir, né. Próxima cena, que já é o final do episódio, né, ele tá sendo retirado ali do avião, amarrado, né, e tal, e sedado e tudo. Você vê que tá todo mundo meio pesaroso. Vai voltar pro sanatório, mais uns meses lá, né, mas feliz, e a gente percebe que ele tá feliz porque ele salvou todo mundo. Ou melhor, até esse momento a gente ainda tá na dúvida, será que ele salvou todo mundo? Isso que é legal. Ele é louco mesmo. Não, é isso que é legal. Até o último momento do episódio, você não tem certeza, cara. Você fala, cara, esse cara é um louco. Ele acha que atirou num Gremlin. Na verdade, ele ficou lá atirando pro nada. Era capaz até dele explodir o negócio e tal. E como você não vê ele sendo puxado, né? Depois, de novo, tem a câmera vinda de baixo para cima, né? E ele tá ali todo amarrado, coberto, né? Sendo descido ali do avião. A esposa até fala pra ele, querido, daqui a pouquinho a gente voltar ali pro negócio lá, você vai ser cuidado, viu? Até achei ele uma pessoa muito paciente, né, e tudo. Você percebe que ele tem muita culpa, né, porque diz que eles falam assim, você ficou cuidando das crianças e tal, porque ele teve justamente um colapso no avião também, né? Sim. Então ela vai ser deixada sozinha novamente, né? Só que o Rod Serling entra falando, né? Tem a narração final do Rod Serling, tá falando sobre a questão do voo e tal, sobre o medo, sobre o colapso mental, etc. E vai se afastando a câmera, né? Ele expressa que tá se sentindo aliviado apesar de tudo, né? O personagem, mesmo ali, né, preso ali numa maca, e aí você vê o quê? Que o avião realmente está danificado, né? Tá levantado ali, estava sendo realmente retirado ali, a tentativa de retirar aquele motor da asa lá. Então, cara, era verdade, né? E isso é muito, né? Na época deve ter sido aquele que o pessoal fala de explodir cabeça, né? Caraca, como assim? Era verdade, entendeu? Até tem aqui a menção, eu acho legal, né? Porque aqui já vem do conto do Richard Matheson, né? Que o personagem tá escrito assim: de repente, os músculos de seu estômago contraíram-se violentamente e ele sentiu os seus olhos se esforçarem muito. Havia algo rastejando na asa. Então, cara, deve ser um conto muito bom. Não sei se tem tradução, deve ter tradução, né, Marcos? Para português, né? Que saiu no Alone by Night, né? Editado pelo Michael e Don Congdon, né? Mas é um episódio
incrível, incrível, incrível. Eu diria que irretocável, né? Porque as pessoas até podem criticar, como o Richard Matheson não gostava. Ele era bem crítico, né, o Richard Matheson, né? Ele não gostou, ele falou, nossa, parece um ursinho fofo, fazendo careta. Então, mas é interessante isso, que esse episódio, ele supera as dificuldades e contingências que a produção teve. O talento do Richard Matheson, o talento do Richard Donner e do William Shatner, eles acabam superando toda e qualquer contenção orçamentária e de recursos. É muito legal. E às vezes se torna mais legal quando a gente percebe como foi necessário superar essas dificuldades e contingências, e como foi perfeitamente bem superado, né? Tanto é que, como você mesma falou, esse episódio é um dos que é mais querido aí, né, de todo a antologia aí, né, além da imaginação. Episódio muito legal, muito desce redondo. Não, e você vê a maquiagem, porque o design é do William Tuttle, né? Que ele é famoso pra caramba e lembra um pouco, até se você vê a face do monstro, do Gremlin, o Eye of the Beholder, né? Lembra um pouco a boca retorcida, né? Aquela sobrancelha. Então é muito legal. Eu acho que tem a sua graça, né? O fato de você fazer essa espécie de coisa que não é uma coisa para você ser claro. Você vai ver entre a chuva e os raios através de uma janela, né? Então não tem uma total necessidade de ser uma coisa perfeita, como depois mais para frente o pessoal tentou alterar, né? Fizeram eles com um visual totalmente diferente. Tem um momento, por exemplo, esse daí do filme, né? Porque aí você tem o The Twilight Zone, o filme de 83, que é aquele famoso filme, né, que até aconteceu aquela tragédia, nossa, do Vic Morrow das crianças, né, e a narração é do Burgess Meredith, né, então, mas esse segmento especificamente, que foi dirigido pelo George Miller, né, do Mad Max e tal, né, é muito interessante o que envolve, porque primeiro estava se cogitando, né, Marcos, de chamar o protagonista do Psicose, né, aquele ator... O Anthony Perkins. O Anthony Perkins. Depois o George Miller resolveu chamar o John Lithgow, que eu, sinceramente, eu amo o John Lithgow, gente. Ele é uma preciosidade para o cinema, para a TV. Eu lembro da participação dele em Dexter, por exemplo, que é aterrador, aquele pai de família, um psicopata, né, um serial killer, um psicopata e um pai de família, né? Então, eu acho que ele já era um ator muito premiado, né, o John Lithgow, e esse Gremlin que é interpretado aqui no caso no corpo, né, tá com a roupa, é o Larry Sadler, né, do The Twilight Zone, o filme, é mais assustador, né, tem uma coisa mais de terror, tem menções, por exemplo, tem uma menininha com um boneco para fazer menção àquele The Dummy, aquele episódio The Dummy, né, tem uma menininha com um bonequinho, tem uma parada mais voltada para terror, e o George Miller fala que queria fazer assim, vou pegar tudo que foi feito no episódio original, eu vou amplificar, vou fazer a atuação do John Lithgow ser mais sei lá, histriônica e tal, propositalmente, né? Ele fazer muito mais caras e bocas. E, cara, eu acho que dá muito certo, porque esse segmento especificamente, ele é muito bom. Não sei se tu recorda dele, se você lembra, mas é muito legal, muito legal. Eu acabei não revendo esse segmento, então eu vou te falar que faz muitos anos que eu assisti, mas eu lembro que deixa uma impressão forte, sim, né? Sim. É bem feito também, até porque, mais uma vez, é muita gente talentosa envolvida, né? O George Miller, né, que é outro diretor maravilhoso, Mad Max Fury Road, né? É legal como tem caras fodíssimos passando por The Twilight Zone, né? Então, eu até lembro na época quando o Richard Donner faleceu,
Eu até recordei também as pessoas, falei, gente, o Richard Donner fez um episódio de Twilight Zone. Depois o William Shatner ele também colocou e postou, né? Mas as pessoas até esquecem que o Richard Donner fazia televisão. Ele fazia televisão. Então, eu até faz algum tempinho também, mas eu lembro de ter reassistido, sim. E gosto muito do The Twilight Zone, o filme. Né? Até aquele episódio lá que é Spielberg, né? Que é um pouco diferente do episódio da série, que é aquele do Asilo de Idosos, né? Que eles vão brincando e vão rejuvenescendo, voltam a ser crianças. Ele é um pouco diferente do episódio da série, mas eu também gosto. Mas esse segmento aqui, ele é excepcional, maravilhoso mesmo. Muito bom. E eu queria aproveitar para mencionar, até para poder fazer um convite para quem está aqui nos escutando, né? Porque vocês sabem, a gente gosta de falar da série clássica, mas a gente falou dessas 2 temporadas da série do Jordan Peele, tá? Apresentada pelo Jordan Peele. E o Adam Scott, ele faz a versão dele, né, uma outra imaginação dessa mesma história, só que aí no caso é Pesadelo a 30 mil pés. Né? O Adam Scott, ele é um ator, eu acho ele muito competente. Ele está nessa série Ruptura. Gente, que se vocês não assistiram, corre e assiste. É maravilhosa essa série Ruptura, que saiu pela Apple, acho. E no caso aqui, ele faz um cara que ele também sofreu um colapso mental, né? Ele é um cara nervoso assim e tal. Só que ele não vai ver um gremlin como o personagem aqui do original do The Twilight Zone vê. Ele vai encontrar, né, esse MP3 player com um podcast chamado Enigmatic, né? Aí ele vai falar, tô aqui entrando num voo, né, e tal, e vou escutar o podcast. A coisa é que o podcast, ele tá falando justamente do voo que ele está, que é um voo, ele tá contando uma história, né, storytelling que chama, né, ele tá contando uma história do voo, que é o voo 1015, né, como é que ele vai cair, como é que as coisas aconteceram. E é claro, ele começa a perceber que tudo que é contado no podcast, a maneira, os passageiros e tal, problemas que vão aparecendo na nave, vão acontecendo também, ele começa a ficar desesperado. Ou seja, ele não vê um gremlin, mas ele vê indícios de um acidente que vai acontecer, né? Então é interessante, porque fica e deixa um pouco meio aberto se ele provoca esse acidente com o que ele faz, né? Porque ele começa a deixar todo mundo apavorado, desesperado, né? E depois vai até ter uma referência à série clássica, né? Porque o avião vai cair e ele, né? Spoiler, ele vai ser um dos sobreviventes, ou não, entendeu? Era uma coisa que já estava para acontecer, né? Por que ele encontrou? Não é respondido pra gente, né? Por que tem um podcast no MP3 player contando os detalhes deste avião, né? Então eu gosto pra caramba, na real, entendeu? Dessa nova imaginação de Pesadelo a 20 mil pés. Eu gosto dessa temporada. A gente fez episódio. Só acho que os 2 primeiros, né, Marcos? Que a gente fez 2 episódios, mas depois a gente fez um por um, né? Então é muito legal. Eu gosto como. Depois a série foi tendo alguns probleminhas aqui e ali, né? Principalmente na segunda temporada, eu acho, né? Mas na primeira tem alguns episódios que eu acho impecáveis mesmo. E eu acho que esse é um deles. Um deles, eu acho que é um deles, né? Ele é muito feliz em referenciar o episódio original, mas ele não fica preso a ele. Isso. Ele acaba indo por um outro caminho que traz pra gente um terror psicológico, né? E é muito tenso, é muito interessante também. E acaba funcionando muito bem. Não é um mero repeteco, uma mera refilmagem do conto original, né? Isso. Até porque já tinha recebido 2 excelentes refilmagens, né? Então até nem teria por que tentar fazer exatamente a mesma história, né? Dificilmente ia superar. E é muito mais elegante. Eu acho muito mais elegante você pegar, você tentar criar algo a partir de, entendeu? É muito mais interessante. Ele atualiza, né? Você não tem gremlin, eles não quiseram trabalhar com isso, mas trabalham com uma coisa que lá, principalmente nos Estados Unidos, muito mais do que no Brasil, agora é muito mais popularizado, né? Mas nos Estados Unidos, podcast, nossa, ele já é, né? As pessoas realmente têm empresas ali com podcasts famosíssimos, né? Então é normal. Ele é um jornalista, tem essa também, né?
Sim, e trabalha essa coisa de plantar um medo na sua cabeça, né? E até que ponto, a partir do momento em que eu consigo... E você vê que é uma época em que você estava discutindo muito essa questão da paranoia nos Estados Unidos por N razões, ataques terroristas que aconteceram, enfim. Sim, e sim. o quanto você... plantar uma ideia na sua cabeça pode fazer com que você tenha um comportamento paranoico durante muito tempo, né? Então é muito interessante esse episódio mesmo. Eu gosto bastante também do resultado. O que você preparou pra gente aí, nas recomendações dessa vez? Olha, eu vou recomendar um filme que ele é de 2006. Originalmente ele se chamava Plane Dead. Depois, quando ele foi lançado, ele teve um outro título, que é o Flight of the Living Dead, que, né, obviamente para fazer referência aos filmes do Romero. E é basicamente um surto, né, de zumbis, né, dentro de um avião. Você tem um cientista que ele está transportando num freezer o cadáver de uma mulher, né? Nossa. Ela seria o paciente zero de uma doença. E é claro que vai ter um problema. O freezer vai quebrar, a mulher desperta e ela está contaminada com a praga zumbi. Enfim, vai contaminar os outros passageiros do avião. É uma tosqueira, é uma tranqueira esse filme. Mas é muito divertido e é diferente, né? A gente falou bastante sobre o Invasão Zumbi, que é o apocalipse zumbi num trem. Aqui é o apocalipse zumbi durante um voo, né? Num avião. Né? Caramba, eu acho que eu não assisti esse filme. É muito divertido. Como eu te falei, é um filme B, né? De zumbi, mas ele é muito criativo e eu achei divertidíssimo, sabe? Ah, legal. Não, vou atrás para poder assisti-lo. E é bom para quem sempre pega avião, que vai estimular bastante a sua paranoia em relação aos voos, tá? Ó, a gente nunca pegou avião, nem eu nem o Marcos, né, Marcos? Quem sabe um dia, né? Isso. Tô esperando o Marcos ter dinheiro, ficar rico, porque a gente não tem grana. Eu não vou sentar do lado da janela de jeito nenhum, tá? Já vou avisando. Ah, eu sento. Ah, muito bom, muito bom. Pois é, a minha recomendação, não tô aqui lembrando, sabe? Se eu já recomendei em algum momento, em algum outro podcast. Isso é bem capaz. Mas eu acho que dá para dar uma reforçada na recomendação, porque tem certos filmes que eles são legais assim. Lembra, sabe quando tinha na Globo Super Cine? Que tinha aqueles filmes de suspense e tal. Eu sinto falta disso, né? É uma outra época também que a gente ia assistir Supercine, lembra da música, né? Eu acho que esse filme que eu vou recomendar, que se chama aqui no Brasil Plano de Voo, Flight Plan, né? Ele tem muito desse episódio que a gente está comentando aqui, né? Porque tem essa coisa, né, que é um gaslighting, não é? É uma coisa acontecendo. Claro que gaslighting tem um outro significado muito mais sério, tem a ver inclusive com violência, né, psicológica, né, mas de certa maneira tem a ver, porque o cara que nesse episódio que ele está comentando, ele está vendo algo que toda hora some, que desaparece e ele é tido como louco, né, ele se sente louco, né, e o gaslighting tem a ver com isso, você se sentir, né, enlouquecido, né? E nesse filme aqui a gente tem a queridíssima Jodie Foster, né? Que ela é uma atriz, nossa, maravilhosa, né? E tal, né? A direção é de um cara que eu não recordo bem se eu assisti mais alguma coisa dele. É Robert, com sobrenome quase impronunciável, Schwetzky, sei lá, né? O filme, tanto que o filme é tipo alemão, Estados Unidos, né? Alemanha e Estados Unidos. E aqui ela é uma mulher que ela vive na Alemanha, né, ela é justamente uma engenheira, né, e tal, ela é engenheira aeronáutica, e isso vai ter relação com a história, e o marido dela falece, né, ele morre e tal, e ela vai pegar um voo de Berlim para os Estados Unidos para levar o corpo do marido, né, para enterrar, e ela está com a filha dela. Só que durante o voo ela dá uma cochilada, o que acontece? A filha dela desaparece. Né? O filme tem até um elenco legal, o Peter Skarsgård, né, e tal, tem o Xambin, né? E as pessoas... O Xambin morre? Ah, eu não lembro, eu teria que reassistir, faz um tempasso que eu assisti esse filme, mas lembro que eu gostei bastante.
E todo mundo fala para ela que ela entrou sozinha no voo, começa a provar para ela, mostrar câmera, mostrar não sei o que e tal, e ela começa a se sentir louca, né? Uhum. Mas ela claramente sabe que ela tem uma filha, que ela entrou com a filha dela, não está sozinha com o corpo do marido voltando para os Estados Unidos. E claro que nessa trama toda aqui ela vai descobrir que estão mentindo para ela, né? Então esse é um filme muito interessante. Eu acho que ele tem uma premissa que de certa maneira nos recorda esse episódio que a gente assistiu, né? Aqui, esse negócio de você se sentir louco, né? Imagina só você tá num voo, você acorda assustado, você dá uma cochilada e o teu filho que estava ao teu lado desaparece, né? E todo mundo em volta de ti fica falando, não, você não tava com ninguém não. Ah, não vi você com filho nenhum não. Nossa, isso é desesperador, eu sou mãe, né? E a gente fica, pelo amor de Deus, né? O coração só falta explodir, né? Então eu acho que é um filme legal, assim, para quem... Duvido que as pessoas não tenham assistido, é um filme que passou na televisão, acho que ele passa... Eu assisti. Volta e meia, né? Você gosta dele? Gosto, é bem legal. E o Xambim morre? Eu não lembro, mas deve morrer, né? Porque você sabe que filme só é bom se tiver o Tom Cruise correndo, o Gary Oldman gritando, o Tom Hardy grunhindo ou o Xambim morrendo. Ou se tiver tudo isso junto, aí então nem se fala. Opa! Pois é, engraçado é que falaram, né? A gente tá falando das séries clássicas, né? Esse filme aqui, a premissa dele, o pessoal fala que é muito semelhante a um roteiro, aquela série Alfred Hitchcock Presents de 55, que é um episódio chamado Into the Air. There is a fifth dimension. Beyond that which is known to man. It is a dimension vast as space. E é isso, né, Marcos? Chegamos aqui ao final e dessa vez a gente sempre combina, uma hora um escolhe a música, depois é o outro. Como no episódio anterior foi você, agora sou eu. Uhum. O que eu vou escolher para tocar para vocês no final, gente? Eu pensei em tanta coisa e tal, né? E eu curto rock bastante, curto muita coisa, né? MPB e tal. Mas eu acho que tem uma vibe interessante, assim, para quem gosta de Metallica como eu gosto. Aquela música Welcome Home Sanitarium. Eu gosto bastante dessa música. É uma fase muito boa do Metallica, que é uma banda que eu curto demais. Então acho que tem tudo a ver. É uma música que fala sobre a questão da loucura, né? Uma reflexão da pessoa presa, né? No sanatório. Então, e é linda, uma música linda. Tem guitarras maravilhosas. A voz do vocalista tá demais, né? Rasgando como sempre. Então fiquem aí com esse som do Metallica que eu acho que vocês vão curtir muito. Opa! E é isso, né, gente? O recadinho final, por favor, nos apoie, tá? Para que a gente consiga chegar ou no apoia-se na meta mensal que a gente colocou lá, ou se você não puder, ou se você não quiser se comprometer com o apoia-se, faz um Pix pra gente, tá? A gente tem uma conta ali que ela tá dedicada somente a isso, que é apoiomasmorra@gmail.com, a chave Pix. Então você pode fazer um Pix pra gente que você vai nos ajudar. Nos ajude, a gente, durante esse período de The Twilight Zone, a gente conseguir levantar esse dinheiro, né? Nas lives a gente também já vem pedindo os apoios, né? Então, por favor, se você puder, você tá gostando, você achou legal um podcast sobre The Twilight Zone, que é uma coisa que, real mesmo, quase ninguém se interessa de comentar, mas a gente gosta, a gente tá na última temporada, entendeu? Então a gente curte fazer isso. Eu acho que tem muita gente, até da nossa idade ou mais jovem, que gosta de conhecer detalhes dessa série, entende a importância que ela tem para tudo, para o audiovisual. O Rod Serling, tantos autores maravilhosos, atores e atrizes. Eu acho que, né, The Twilight Zone é uma série seminal, icônica, e todo mundo quer conhecer todos os detalhes. Então a gente vai atrás, pesquisa os detalhes, passa para vocês. Então, por favor, retorne com o seu carinho, o seu afeto, nos apoiando, nos ajudando a conseguir comprar esse notebook, que a gente vai ficar muito feliz, né, Marco?
Sim, a sua ajuda é muito importante, a gente vai poder atualizar a aparelhagem e também ter uma qualidade de som, né, melhor, né? Não, e volta para vocês mesmos, né? Porque a gente quer ter mais presença no YouTube e quer poder também ter áudio de melhor qualidade, poder comprar um microfone pro Marcos, que é coisa que a gente não conseguiu até agora, arrumar um microfone USB legal para ele, né? Então, assim, a gente é duro e pobre, né? Então a gente está aqui na luta, na batalha. Se você puder ajudar, nos apoie. Todos os detalhes do apoio estão na descrição, tá? E nós estamos, claro, nas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Masmorra Cine, no Twitter como Masmorra Underline Cast. Estamos aqui no YouTube para quem está assistindo pelo YouTube. A gente está lá no Spotify. Você pode assinar, tá? Você se inscrever no nosso feed lá do Spotify para receber todos os podcasts e você dá estrelas pra gente, tá? E peça pro Spotify, cobre o Spotify, fala, ô Spotify, patrocina essa galera aí, né? Patrocina essa turma aí, porque a gente poderia ser um podcast especializado em hot selling no Spotify. Já parou pra pensar, Marcos? Falar sobre galerias do terror. Nós temos uma bagagem ótima para isso. A gente pode ser um podcast especializado em obras do hot selling, exclusivo do Spotify. A gente falar de galeria do terror, que nossa, tem tantas temporadas boas. Então o que vocês acham, né? Peçam para o Spotify, marquem a gente, marquem o Spotify. Quem sabe a gente consegue ter um pouco mais de apoio, fazer as coisas com equipamento bom, né? Nossos sonhos, a gente não deve nunca desistir deles, né? A gente está há quase 14 anos fazendo podcast. Claro, sempre com todas as limitações que envolve a gente ser pessoas que não temos lá muita grana, né? Não vivemos de podcast. Mas a gente pode melhorar, né? E claro, tudo que for melhor vai voltar para o ouvinte. A qualidade do som. Eu consegui ter condições de renderizar vídeo mais rapidamente. Então vale a pena, tá? Pensa na gente com carinho, que a gente devolve esse carinho, tá? Então a gente se encontra aí no próximo podcast. Não se esqueça que agora os podcasts saem toda segunda e toda sexta-feira. E nós temos todos os episódios no OkRu, vou deixar o link, ou no Telegram, tá? Então é só assistir, se divertir e vir aqui escutar o podcast com a gente, né, Marcos? Isso mesmo. Fiquem bem, se cuidem e quando for entrar no avião, toma, né, aquele chazinho de camomila, pensa em algo positivo que daqui a pouco ele já aterriza. Foi por medo de avião. Quase foi essa, hein? Um beijo, até o próximo podcast, gente. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.